O senhor acredita que um projeto de anistia, que inclusive afete o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem chance de passar, primeiro, ser pautado, segundo, passar na Câmara, chegar no Senado, eventualmente o presidente Lula sancionaria ou não, e o STF teria algum tipo de manifestação nesse caso? Eu acho que a chance do Bolsonaro ser anistiado é muito próxima de zero. Primeiro porque os bolsonaristas fizeram um acordo para votar no Hugo Mota em troca de cargo na mesa diretora e em troca de presidência de comissão, ou seja, de mais assessor. Não fizeram compromisso nenhum para ele pautar a anistia, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar a fim de decisão monocrática, não fizeram compromisso nenhum para ele pautar qualquer medida de restrição aos poderes do Supremo Tribunal Federal. Mesmo porque o Hugo Mota tem uma excelente relação com os ministros do Supremo Tribunal Federal, todo mundo sabe disso. Os bolsonaristas fizeram um acordo para votar nele mesmo assim. Então, o erro já começa aí, em você ter um discurso pro seu eleitor, aí chega na Câmara e você vota no Hugo Mota, né? Outro ponto, vamos supor que seja aprovado na Câmara dos Deputados, né, essa anistia. Chega no Senado, tem o Davi Alcolumbre, que já deixou muito claro que não vai pautar em hipótese nenhuma. Mais uma vez, Davi Alcolumbre eleito com voto de bolsonaristas, de senadores bolsonaristas que dizem que tem que fazer um enfrentamento ao Supremo Tribunal Federal, que durante o governo Bolsonaro falavam que o Davi era um sabotador, que ele tinha atrapalhado o governo, que ele estava jogando junto com o Supremo, que ele estava jogando junto com a esquerda. Aí chega no governo Lula, os bolsonaristas votam no Davi de novo. E mais uma vez, sem compromisso nenhum dele pautar nada. Pelo contrário, com ele dizendo que não ia pautar nada mesmo. Em troca de cargo na mesa diretora, presidência de comissão, coisa que assim, pro eleitor não muda nada. Melhora a vida do deputado e do senador que consegue colocar mais cabo eleitoral nesses cargos. Agora, pro eleitor não muda nada. E um projeto que não afete o ex-presidente, como o Alcolumbre vem tecendo esse acordo junto com o Rodrigo Pacheco, de diminuir as penas. O senhor é a favor, no caso? Eu sou a favor. Eu acho o seguinte, que as pessoas do 8 de janeiro, primeiro, não tinham a intenção de dar um golpe de Estado. Segundo, elas precisam ser punidas pelos crimes que cometeram de vandalismo, de dano ao patrimônio, né, de quem vandalizou. E o Supremo Tribunal Federal claramente pesou a mão, né, em colocar ali 15 anos de cadeia para gente que não tinha nenhuma capacidade nem intenção de dar golpe de Estado. Essas pessoas foram manipuladas por Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, veja, mais uma vez, eu preciso falar da covardia dele. Porque ele incentiva as pessoas a acamparem na frente dos quartéis. Depois ele incentiva as pessoas a fazerem o 8 de janeiro e foge para os Estados Unidos. Vai de férias com o avião presidencial para os Estados Unidos. E aí, todas essas pessoas sendo condenadas, sendo presas, quando vaza as mensagens do Eduardo Bolsonaro com o Jair, você vê, olha, minha preocupação é anistiar o Jair. As pessoas do 8 de janeiro que se lasquem. Esse é o resumo da troca de conversas deles. E eles no discurso muito emocionado, né? Falando das velhinhas com a Bíblia que estão sofrendo, de quem tem doença, do Clezão que morreu, da Débora do Batom. Aí você vê nas mensagens privadas, não, o que importa é o Jair. Fazer uma anistia para essas pessoas não interessa, ou seja, são farsantes, a gente que tá mentindo pro próprio público, pro próprio eleitor, dizendo que tá preocupado com essas pessoas quando elas foram usadas, quando elas foram um instrumento, elas foram massa de manobra, né? Pro discurso e pro... Eu não posso nem falar projeto de poder, porque não tem nem projeto ali, é um negócio tão tosco, mas pro discurso bolsonarista. Então, na minha avaliação, e uma anistia nesse sentido para essas pessoas teria o meu voto, e acho que apesar da possibilidade de ser pequena, também acho que é maior do que pro Bolsonaro, mas ainda acho que é pequena para essas pessoas, aí teria ainda alguma possibilidade de ser votado pela Câmara, pelo Senado e de depois não ser derrubado pelo Supremo. O senhor, como é a relação do senhor com o governador do seu estado, Tarcísio? Uma relação protocolar, assim. Existem alguns projetos em que a gente está alinhado, mas, inegavelmente, nós seremos adversários políticos nas eleições do ano que vem. Nós teremos um candidato próprio da missão, que é o Renan Santos, e ele será adversário do Tarcísio mesmo, porque toda essa covardia que eu coloquei para Jair Bolsonaro, Tarcísio de Freitas se submete a ela. Não só se submete ao Bolsonaro, de ter que baixar a cabeça para tudo que ele diz a todo momento, com medo de perder o apoio dos bolsonaristas, mas, ao mesmo tempo, o que se desenha para o Tarcísio é uma coligação com o PP, com a União Brasil, com o PL, com republicanos, com todo o Centrão. O nome do Tarcísio agrada o Centrão, como agrada setores do mercado, da imprensa e do Supremo Tribunal Federal. Então, se for para ter esse acordão já na eleição,
eu não topo. E eu não topo porque eu sei que quando ele assumir a presidência da República, se ele vencer, ele já vai ter um boleto desse tamanho para pagar sem ter mandado nenhum projeto para a Câmara dos Deputados. Ele já vai ter queimado um capital político, já vai estar devendo cargo, emenda, ministério, sem ter sequer mandado um único projeto. E veja, o próximo presidente da República vai ter que mandar medidas muito impopulares para acertar o orçamento, que vai colapsar no ano que vem, não vai ter dinheiro para pagar conta de luz de ministério. Tudo que o governo está vendendo como política pública, né, que é o Vale Gás, que é o Pé de Meia, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, CAP, CNPq, tudo isso não vai ter verba zero. Só voltando no Tarcísio, essa eventual articulação dele pela anistia, o senhor acredita que há uma vinculação ao bolsonarismo? Ele quer o voto do Bolsonaro e como que entra nesse orçamento de jogo político, no caso de 2026? Primeiro, eu acho que assim, essa defesa do Tarcísio da anistia é mais discurso para agradar bolsonarista do que ação. Eu não tô vendo o Tarcísio vindo para a Câmara dos Deputados, conversando com líderes partidários para construir maioria, pressionando o Hugo Mota, não vejo nada disso acontecendo, tá? No bastidor, não tô vendo nenhuma ação efetiva, né, pela defesa da tal da anistia. E segundo, claro, 100% da preocupação dele é ter a bênção de Jair Bolsonaro para disputar a eleição. Abordando um pouco mais a questão da Constituição, que o senhor mencionou mais cedo. O senhor tem feito críticas a ela, mas na sua visão, como seria um processo para elaborar uma nova Carta Magna? Como seria o papel do Congresso nessas mudanças que você considera essenciais? O que eu defendo é o seguinte, primeiro é uma Constituição enxuta, né, porque o próprio nome já diz, Constituição é a Constituição do Estado, é o que é necessário para existir o Estado e quais são os princípios fundamentais desse Estado. As Constituições de países desenvolvidos não são enxutas à toa, elas são enxutas para deixar a maior parte das decisões para a lei ordinária, para você ter governabilidade, para o parlamento ter mais flexibilidade para tomar as decisões e mudar as políticas públicas de acordo com a vontade do eleitor. E também defendo que haja, como existe na maior parte dos países desenvolvidos, penas de morte e prisão perpétua. Qual que é o modelo de Assembleia Constituinte que eu defendo? Eu defendo que seja convocada uma eleição apenas para deputados constituintes, então você está sendo eleito não para fazer legislação ordinária, para fazer base de governo, de presidente da República, você está sendo eleito para escrever a Constituição. E que esses deputados fiquem inelegíveis por 8 anos, para ele escrever a Constituição não pensando na próxima eleição nem na outra eleição, para que ele tenha... esteja com uma pressão muito menor, corporativista muito menor do que houve em 88 e com incentivo muito menor para ele não ter cair na tentação fácil de colocar uma coisa tosca na Constituição só para falar, olha, eu coloquei tal coisa na Constituição, votem em mim na próxima eleição, que é um incentivo populista muito grande que existe no Brasil. Então o modelo de constituinte que eu defendo é esse, você vai ser deputado constituinte, mas 8 anos você está sem direito político. E... levando em consideração essa sua visão, essa sua interpretação sobre a Constituição atual, o senhor tem colegas dentro do parlamento que compartilham dessa ideia? Olha, defendendo a substância da nova Constituição que eu defendo, eu não vejo. Eu vejo parlamentares defendendo que haja uma nova Constituição. Agora, existem, claro, algumas convergências em alguns pontos de pensamento, mas eu acho que exatamente nos moldes que eu tenho defendido, não, mas eu tenho coletado assinaturas para convocar um plebiscito, né, para consultar a população sobre uma nova Constituição, e eu preciso de assinaturas para convocar esse plebiscito, e eu acredito que hoje a gente tenha cerca aí de 90 assinaturas, né? Outros 89 parlamentares apoiam a ideia de a gente consultar a população para saber se ela quer uma nova Constituição ou não. E a população tem consciência dos atuais problemas que o senhor mencionou da Constituição? A população tem consciência dos problemas, mas ela não tem consciência de que eles decorrem da Constituição, né? E eu acho que esse é o meu principal papel de levantar esse debate. Fala, gente, não é à toa que a educação não funciona, que a saúde não funciona, que a infraestrutura não funciona, que a política de meio ambiente não funciona, que ciência e tecnologia não funciona. Tudo é um fracasso por causa do nosso modelo constitucional. Não é que tudo é um fracasso por razões do acaso diferentes. Não, existe um planejamento do fracasso. Nós somos um projeto de fracasso. O Brasil é um projeto de fracasso. E um projeto de fracasso que deu muito certo, né? Nós conseguimos fracassar na maior parte das áreas em que nós nos propusemos a fracassar desde 1988. Então, levantar a atenção para esse debate é muito importante. A própria questão da governabilidade, como tudo está na Constituição, todo presidente da República precisa mudar a Constituição. Em qualquer país desenvolvido, o presidente da República governa com maioria absoluta, 50% mais 1 do parlamento.
No Brasil, ele precisa de 2/3. Ele precisa de 308 votos na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque ele precisa mudar a Constituição. Se você quer mudar a questão tributária, precisa mudar a Constituição. Trabalhista, a Constituição. Previdenciária, a Constituição. Então, qualquer política pública que o presidente queira fazer, ele precisa mudar a Constituição. E daí, o custo de você governar, porque 308 votos é o mínimo, mas ele precisa ter uma margem de segurança. Então, todo presidente busca construir uma maioria de 350, 380. E aí, lá se vai cargo, lá se vai ministério, lá se vai emenda. É um custo gigantesco para fazer modificações que muitas vezes nem são estruturantes, né? Então, as pessoas precisam entender, e esse é meu papel de comunicar e do Partido Missão, o tamanho do problema que é a nossa Constituição.